bem-vindos! Hoje nós vamos ler a última parte da Lei nº 15.190, que é a Lei de Licenciamento Ambiental. Título 3. Disposições finais. Artigo 54. Quando exigidos pelo órgão licenciador, os estudos técnicos de atividade ou de empreendimento relativos ao planejamento setorial que envolva a pesquisa e os demais estudos técnicos e ambientais aplicáveis podem ser realizados em quaisquer categorias de unidade de conservação, previstas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 1º. A interferência da realização dos estudos referidos no caput desse artigo nos atributos da unidade de conservação deve ser a menor possível. Parágrafo 2º. O órgão gestor da unidade de conservação será informado com 15 dias de antecedência sobre as datas e os horários de realização dos estudos referidos no caput desse artigo, o seu conteúdo e a metodologia utilizada. Artigo 55. As leis de processo administrativo dos entes federativos aplicam-se subsidiariamente aos atos administrativos disciplinados por esta lei. Artigo 56. Após a entrada em vigor desta lei, alterações no projeto original já licenciado e não previstas na licença que autorizou a operação da atividade ou do empreendimento devem ser analisadas no âmbito do processo de licenciamento ambiental existente e, caso viáveis, autorizadas por meio de retificação. Artigo 57. Os profissionais que subscrevem os estudos ambientais necessários ao processo de licenciamento ambiental e os empreendedores são responsáveis pelas informações apresentadas e sujeitam-se às sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Artigo 58. A pessoa física ou jurídica, pública ou privada, inclusive instituição de fomento, que contrate atividade ou empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental, deve exigir a apresentação da correspondente licença ambiental, definida pela autoridade licenciadora integrante do CISNAMA, não possuindo dever fiscalizatório da regularidade ambiental do contratado, sob pena de responsabilidade subsidiária, na medida e proporção de sua contribuição, quanto a danos ambientais decorrentes da execução da atividade ou do empreendimento. Parágrafo 1º. As instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, no exercício de suas funções legais e regulamentares, devem exigir a correspondente licença ambiental, definida pela autoridade licenciadora integrante do CISNAMA, para o financiamento de atividades ou de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, não possuindo dever fiscalizatório da regularidade ambiental, sob pena de serem subsidiariamente responsáveis, na medida e proporção de sua contribuição, por eventuais danos ambientais decorrentes da execução da atividade ou do empreendimento pelo terceiro diretamente envolvido. Parágrafo 2º. Exigida a apresentação da licença ambiental nos termos desse artigo, os contratantes com atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental e as instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil não serão responsabilizadas por eventuais danos ambientais ocorridos em razão da execução da atividade ou do empreendimento. Artigo 59. As autoridades licenciadoras elaborarão relatórios que contenham avaliação dos impactos prevenidos, minimizados e compensados, das boas práticas observadas e dos benefícios ambientais decorrentes dos processos de licenciamento ambiental, com base no desempenho ambiental das atividades e dos empreendimentos licenciados. Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput desse artigo, as autoridades licenciadoras podem utilizar os instrumentos de participação pública previstos na seção 7 do caput desta lei. Artigo 60. Os procedimentos previstos nesta lei aplicam-se a processos de licenciamento ambiental iniciados após a data de sua entrada em vigor. Parágrafo único. Os processos de licenciamento ambiental em curso no momento do início da vigência desta lei deverão adequar-se às disposições desta lei da seguinte forma: Inciso 1. As obrigações e os cronogramas já estabelecidos deverão ser respeitados até que seja concluída a etapa atual em que se encontra o processo. 2. Os procedimentos e os prazos de etapas
Os procedimentos e os prazos das etapas subsequentes às indicadas no inciso 1 deste parágrafo deverão atender ao disposto nesta lei. Artigo 61. Parágrafo 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36, parágrafo 3º. Quando o empreendimento afetar a unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. Artigo 62. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 60. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se o licenciamento da atividade do empreendimento for sujeito ao estudo prévio de impacto ambiental. Artigo 67. Conceder dolosamente o funcionário público licença, autorização ou permissão que sabe estar em desacordo com as normas ambientais a atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Revogado. Artigo 63. O inciso 1 do artigo 6º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Inciso 1. Órgão superior. O Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais, inclusive de propor obras, serviços, projetos e atividades para a lista de empreendimentos estratégicos para fins de licenciamento ambiental. Artigo 64. No âmbito do procedimento de licenciamento ambiental de atividades ou de empreendimentos de interesse nacional, caberá pelo empreendedor pedido de manifestação do órgão colegiado do licenciador a respeito do processo de licenciamento em andamento na forma de regulamento. Artigo 65. Quando o licenciamento ambiental tiver sido expedido pelo órgão ambiental competente, a atuação de órgãos ambientais de outros entes federativos observará o seguinte. Inciso 1. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, as medidas para evitá-la, fazê-la cessar ou mitigá-la serão formalmente comunicadas ao órgão ambiental licenciador, cessando os efeitos da medida adotada pelo órgão ambiental não licenciador em caso de descumprimento. 2. A manifestação técnica do órgão licenciador prevalecerá, inclusive na situação da lavratura de 2 autos de infração ou de outras medidas pela mesma hipótese de incidência, e na situação que o órgão ambiental licenciador, cientificado pelo órgão ambiental não licenciador da lavratura de auto de infração ou da imposição de outras medidas, manifestar-se pela não ocorrência da infração. Parágrafo único. Na ocorrência do previsto no inciso 2 do caput desse artigo, a manifestação do órgão ambiental licenciador fará cessar automaticamente os efeitos do auto de infração ou de outras medidas aplicadas pelo órgão ambiental não licenciador. Ficam revogados os seguintes dispositivos. Inciso 1, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988. Parágrafo 2º. Parágrafo único do artigo 67 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais. E, inciso 3, parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Artigo 67. Esta lei entra em vigor após os decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Brasília, 8 de agosto de 2025, Luiz Inácio Lula da Silva. Anexo. Aí aqui tem uma tabela, vou tentar ler aqui. Tipologia, a distância em quilômetros, se for bioma Amazônia ou demais regiões.
Implantação de ferrovias, bioma Amazônia 8 quilômetros, demais regiões 3 quilômetros. Duplicação de ferrovias fora da faixa de domínio, bioma 3, demais 2 quilômetros. Implantação de dutos, bioma 8 quilômetros, demais 5 quilômetros. Implantação de linhas de transmissão, bioma 5, demais 3 quilômetros. Implantação de rodovias, bioma 15, demais 7 quilômetros. Duplicação de rodovias fora da faixa de domínio, bioma 10, demais regiões 5. Parques eólicos, bioma Amazônia 5 quilômetros, demais regiões 3 quilômetros. Portos, termoelétricas e mineração sujeitos a EIA-RIMA, bioma 8, demais 5 quilômetros. Aproveitamento hidrelétrico, usina hidrelétrica de energia, UHE, sem reservatório, bioma 8, demais 5 quilômetros. Aproveitamentos hidrelétricos, UHE, com reservatório, bioma 30, demais 15 quilômetros. Aproveitamento hidrelétrico, PCH, sem reservatório, bioma 5, demais 2 quilômetros. Aproveitamento hidrelétrico, PCH, com reservatório, bioma 10, demais 5 quilômetros. Aproveitamentos hidrelétricos, Central Geradora Hidráulica, CGH, bioma limítrofe a ADA, demais regiões também limítrofe-ADA. Outras modalidades de atividades ou de empreendimentos quando sujeitos à EIA. Bioma 3 quilômetros, demais 2 quilômetros. Outras modalidades de atividades e empreendimentos quando não sujeitos à EIA. Bioma 2, demais 1 quilômetro. Outras modalidades de atividades quando consideradas de baixo potencial poluidor. Bioma limítrofe-ADA, demais limítrofe-ADA. O bioma aqui tem uma observação. O primeiro asterisco é bioma Amazônia. Então, bioma Amazônia, conforme o mapa de biomas do Brasil da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E aqui tem outra observação, medidos a partir dos eixos, dos barramentos e respectivo corpo central dos reservatórios. Está relacionado a aproveitamento hidrelétrico, o HE com reservatório, de tanto do bioma como demais regiões, e aproveitamento hidrelétrico, PCH com reservatório, bioma e demais regiões. Aqui acho que é a parte do veto, aí essa parte aqui final eu não vou ler. E assim concluímos a leitura de hoje. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, bons estudos e até o próximo vídeo.